Bom, o apóstolo Paulo, eu vi uma expressão que eu achei muito interessante, é o verdadeiro homem-bomba do Evangelho, porque ele tem um poder explosivo dentro dele, que é o que nós temos também, que é o Dunamis, o Espírito Santo, que faz com que buscar a Deus, revelar a Deus, não seja apenas um desejo simples, mas seja uma compulsão divina. Não é simplesmente, eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou evangelizar, mas se tornou ali dentro dele uma compulsão, um desejo latente, diário, de pregar o evangelho de Deus. Não somente com palavras, mas com atitudes, com transformação de vida, com transformação de caráter. E hoje a gente vai estudar vários versículos bíblicos para entender quem foi Paulo, como foi a história, como foi a sua caminhada, o que era esse espinho na carne, quais são as teorias que falam a respeito desse espinho na carne, para a gente começar a estudar e entender um pouco mais, amém? Então vamos lá, quem pode já abre a Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, e a gente vai ler do versículo 3 ao 8, ok? Bom, diz assim, Filipenses capítulo 3, do versículo 3 ao 8: Porque nós, que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, porque nós, estou precisando de óculos mesmo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa do evangelho. Sim, certamente considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Olha que interessante, ele começa falando a circuncisão. A circuncisão, no versículo mais abaixo, ele fala circuncidado ao 8º dia, aquela operação na carne do prepúcio, no órgão genital masculino. Isso identificava o povo marcado, que era a aliança que Deus tinha com Israel. Só que o apóstolo Paulo, ele começa a revelar uma circuncisão que não é feita na carne humana, mas uma circuncisão que é feita no coração. Aí ele fala, somos a circuncisão, nós que adoramos Deus no Espírito e gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando ele fala carne, ele está falando algo que dê valor humano. Por exemplo, algo que você herdou geneticamente. Meu pai foi corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis. Meu pai foi um bom negociador, um bom vendedor. Eu herdei essa capacidade de negociação dele. Então, é algo que eu herdei. E o que a gente tende a fazer com aquilo que nós herdamos ou adquirimos por esforço? Nos gabamos. Nossa, você viu a venda que eu fiz? Eu sou o cara. A gente faz isso. Quando o cara é muito bom de futebol, nossa, você viu como é que eu driblei? Eu sou FODA, entendeu? Então, querendo ou não, as pessoas elas começam a se gabar na carne. Eu sou um bom pregador, eu sou um bom ministro, eu sou um bom pianista, eu sou um bom violonista, porque elas começam a se gabar daquilo que elas alcançou por esforço ou daquilo que elas herdaram geneticamente. Então, quando ele fala assim, olha, não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar,
Aí ele começa a listar todas as características que ele tinha, seja ela herdada, seja ela conquistada com muito esforço. Aí ele começa a falar: circuncidado ao oitavo dia, ou seja, eu sou da linhagem, eu sou do povo que é marcado, que tem aliança com Deus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E tanto é que o nome dele é Saulo. Saulo vem de Saul, o primeiro rei, que inclusive era da tribo de Benjamim. Então você vê que o nome de Saulo faz menção, talvez, né, é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, e ele era da tribo de Benjamim, então pode ser um dos motivos que ele recebeu esse nome. Aí, olha as 7 características: circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. É como se ele estivesse falando: não sou igual ao povo brasileiro não, que é a mistura de índio, africano, português. É um povo miscigenado. Não, eu sou puro, raça. Eu sou de raça, eu tenho pedigree. É como se ele estivesse falando isso daqui. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, que era um partido conservador da época, que guardava a lei, as sagradas escrituras, e ensinava, interpretava ao povo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele começa a narrar todas as características que faziam ele na sociedade o cara. E aqui ele fala que considerou tudo isso como perda por aquilo que foi revelado, a sublimidade do Cristo. Ele fala que quanto à lei, ele era irrepreensível. Mas está aqui um homem que, perante as exigências externas, exterior, é irrepreensível. Mas no fundo, Paulo se reconhecia como pecador. Quando fala que ele é irrepreensível, não é que ele fala que ele é imaculado como Jesus, que não tinha pecado, não. O irrepreensível é que quando alguém olha externamente, é um cara que não possui falhas, segue a Torá, vai ensinar. Quanto ao zelo, foi perseguidor. De acordo com tudo aquilo que ele seguia, ele era irrepreensível. Mas quando ele conheceu a Cristo, se reconheceu como pecador, ele entendeu que tudo isso era necessário considerar como perda, porque isso que o glorificava entre os homens poderia ser motivo de tropeço na sua jornada da fé. Vocês estão entendendo? Quando a gente se acha o cara demais, bom demais, o que o Provérbios diz? Não te estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. E aqui a gente começa a ver também um homem que começa a colocar as prioridades do reino sobre o mundo, porque olha o 8, sim, deveras, ou seja, certamente, considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Então o reino está acima do mundo, Cristo está acima de mim. O conhecimento de Cristo está acima do que toda a minha teologia, está acima do que todos os meus livros, está acima do que todos os meus conhecimentos científicos, está acima de todos os escritos aramaicos, hebraicos e qualquer outra mística Israel que eu estudei. Então ele começa a estabelecer valores.